Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei essa reflexão de hoje como Há Tempo para Tudo. O próprio título da reflexão já tem a ver com o livro de Eclesiastes, né? Quando a gente fala há tempo para tudo, a maioria das pessoas que leem Bíblia já sabe mais ou menos o que vai falar sobre o quê, né? Sobre o que o texto vai falar. E é Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Conter-se de abraçar, né? Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aqui, Eclesiastes fala sobre a variedade de tempos. Tempo, no caso, favorável a nós e tempo desfavorável. Saiba que existe o tempo desfavorável também. Dependendo de sua personalidade, formação, história e experiências, você provavelmente preferirá certas estações do ano em vez de outras. Alguns amam o outono, porque as folhas mudam de cor e se espalham pelo chão. O ar fica mais fresco e você se sente bem no aconchego do seu lar. Mas outros preferem o verão, quando você pode fazer atividades ao ar livre e imaginar que se os dias fossem sempre ensolarados, você se sentiria sempre feliz. Em nossa caminhada com Jesus, nós também experimentamos diferentes estações que podem ser agradáveis e, às vezes, algumas em que contamos os dias para passar. Na passagem de hoje, o rei Salomão nos lembra e nos encoraja que há tempo oportuno para tudo. Momentos no topo da montanha e outro no vale de vulnerabilidade. Deus está plenamente ciente que experimentamos bênçãos e fardos, poder e dor, força de luta nesta vida, momentos de grande abundância e momento em que sentimos que Deus parece estar ausente. No entanto, o encorajamento para todos nós, à medida que fazemos a nossa transição entre as estações, é este: nenhuma dessas estações que experimentamos é desperdiçada. Deus está trabalhando e tecendo-as para o nosso melhor final e faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Seja qual for
a estação em que você se encontra hoje, seja uma época de alegria ou um período de dor, lembre-se de que Jesus está sempre presente. Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Ele está vendo sua situação e o ama com um amor eterno que não tem fim. O Senhor está profundamente comprometido com o seu crescimento espiritual em todas as fases de sua vida. Mesmo que pareça que você está perdendo o domínio enquanto você suporta a turbulência da transição, Deus nunca está displicente quanto a seu cuidado e proteção sobre você. Seja qual for o motivo, seja qual for a estação, há um tempo oportuno para tudo. Eu acabei de praticamente já fazer a reflexão aqui para vocês nesse momento. Eu mesmo que falo para vocês, já passei por várias fases da minha vida que eu não queria estar passando por ela. Existe uma fase que até a própria Bíblia condena, que é o tempo de odiar. Quem é que é tão santo que nunca odiou ninguém? Há esse tempo. O que não pode acontecer é você estacionar neste tempo, você viver neste tempo, porque esse tempo de odiar é um tempo que pode fazer muito mal para a tua vida, para a tua alma, para a tua saúde física. E esse tempo de odiar existe pela palavra de Deus, porém a própria palavra de Deus condena este tempo aí. Por que a palavra de Deus condena este tempo de odiar? Porque Deus se preocupa comigo e contigo. Deus quer o teu bem. E por Ele saber que odiar faz mal, odiar vem junto com a falta de perdão, com a culpa. E isso faz muito mal para a gente, mesmo sabendo que existe esse tempo. Esse tempo é um tempo de turbulência em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. E esse tempo faz muito mal para a nossa saúde. Mas existe o tempo da paz. A palavra diz aqui que tem o tempo de odiar, tem o tempo de amar e o tempo de odiar. Bom é que a gente corta este período de estar odiando, de estar com ódio, de estar com raiva e troca esse período pelo que Jesus pede, que é amar. Porque nós vamos nos sentir muito melhor amando do que odiando. Existe um tempo aqui que a palavra de Deus fala que é o tempo de chorar e tempo de rir. Gente, quando estava buscando essa reflexão, escrevendo essa reflexão para passar para vocês, eu estava pensando na questão de que tudo tem um limite. Quando essas palavras foram escritas, elas foram escritas com a finalidade de que a gente tivesse um nivelamento, um equilíbrio entre as coisas. Porque uma pessoa que chora todo o tempo, que vive todo o tempo chorando, que é emotiva todo o tempo, não é normal. Mas uma pessoa também que sorri todo o tempo, alguma coisa também está errado.
Alguma coisa está desnivelado, não está correto. Alguém que espalha pedra todo o tempo, algo está errado, porque tem o tempo de ajuntar. A palavra ainda diz que tem o tempo de abraçar e o tempo de não abraçar. Porém, alguém que nunca abraça a ninguém tem algo que não está certo. Eu penso que esta palavra aqui que fala que tem tempo de matar e tempo de curar. Tem tempo de viver e tempo de morrer, no caso. Mas você não vai viver para sempre. Nós começamos a vida e tem um tempo que nós vamos morrer. Tem o tempo de morrer. Então, quando o sábio Salomão escreveu esse texto em Eclesiastes, logicamente ele pensava num controle que deveria ter entre nós, humanos. Tá? Isso não é só para crente, para cristão, para religiosos, para alguém que segue, que tem um segmento. Nada disso. Isso é uma palavra para todos nós. E eu penso que essa palavra, há tempo para tudo, é uma questão de equilíbrio. Você não vai viver só dançando, tá? A vida não é uma festa sempre. Porém, existem pessoas que você vai encontrar com elas e elas vão estar sempre aparentemente alegres, né? Você não sabe de verdade o que está escondendo atrás disso daí, porque não há uma normalidade. A normalidade é isso que Salomão passou através do livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Vocês sabem que quando alguém nasce, tem festa, né? Tem alegria, mas esse tempo de nascer não é um tempo permanente. Assim como alguém nasce hoje, alguém também um dia vai morrer. Esse mesmo alguém que nasceu também vai morrer. Então, quando Salomão escreve esse texto aí, na minha visão, é um texto de controle, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então, todas essas coisas, eu penso que é puxado para o nosso controle. Ela é uma determinação, é uma escrita bíblica que chama a gente para um controle. Tipo assim, deixa a ficha cair. Você não vai costurar todo o tempo. Você não vai rasgar todo o tempo. Porque se isso estiver acontecendo, se você estiver jogando pedra todo o tempo, alguma coisa está errada. Tem um tempo que você não vai mais jogar pedra. Existe o tempo de plantar. E existe o tempo de colher o que plantou. Aí você pode me perguntar, mas e quando se colhe o que nunca plantou? Também isso existe. E quando se planta e não consegue colher? Existe isso também. Pode ser que você planta algo muito bom na sua vida hoje, mas nunca consegue colher. Também isso acontece. Está dentro do controle? Está dentro do controle do Pai. Isso aí está no controle do Pai. O fato de você hoje fazer um plantio bom, por exemplo, espalhando amor, espalhando alegria, e você morrer antes disso,
está dentro do controle do Pai. É o Pai que determina a questão de tempo aqui na Terra. Isso não está nas nossas mãos, não está para a gente controlar isso daí. Porém, nós podemos nos ajudar fazendo o melhor, sabendo que existe o tempo para tudo. Saiba que você e eu podemos estar na pior ruína que for, no tempo de turbulência terrível, mas o nosso Pai jamais esquece da gente. Com certeza, Ele vai tirar você do tempo da dificuldade, do tempo da opressão. Aí aqui embaixo, para fechar, eu escrevi assim: adoramos o Deus que criou o tempo e existe fora do tempo. Olha só que interessante. Adoramos o Deus que criou o tempo e existe fora do tempo, porque só Ele, fora do tempo, pode agir por você e por mim. Agora, pedido meu, adore aquele que vê o fim desde o princípio. Há um tempo determinado para tudo? Sim, mas esse mesmo Deus, Ele vê o fim desde o princípio. Ele já está vendo o fim da sua vida, Ele está vendo o fim do seu problema, Ele está vendo o fim desse enfado que você tem, já desde agora. Você não consegue ver isso, mas o Pai já consegue ver o fim. E um fim maravilhoso. O Pai não vê um fim ruim para você e para mim. Isso aí, às vezes, é a gente que fazemos de tudo para ter um péssimo fim. Não que o Pai vê isso de nós, os filhos dele, nós somos filhos dele. Para isso, Ele tem o melhor para este fim. Aí eu continuo aqui. Ele vê o fim desde o princípio, mas permanece com você em seu presente. Mesmo que o seu presente, Ele está vendo o seu fim. Ele sabe que o seu fim vai ser um fim bom. Ou, de repente, você pode fazer com que esse fim seu seja um fim ruim. Mas agora, no presente, Ele também está com você e comigo. Então agradeça a Ele pela presença contínua que Ele tem em nossa vida. Independente da mãozinha que a gente vai dar para que esse fim seja ruim. Às vezes você que tem um vício, que bebe, que fuma, ou que tem outros vícios qualquer, você está dando uma mãozinha para um encerramento ruim. Você que tem um vício de odiar, digamos isso, você tem uma índole ruim, você odeia as pessoas não te fazem nada e mesmo assim você odeia as pessoas. Você está dando uma mãozinha para um fim ruim, mas mesmo assim o Senhor está presente contigo para tentar mudar a sua história. Saiba que o nosso Pai, Ele está todo o tempo tentando mudar a nossa história. Deus peleja por nós. Há um tempo para tudo? Há. Mesmo que você esteja vivendo uma situação que você não consegue controle sobre essa situação, você tem um Deus que está presente na sua vida. Agora você tem um Deus que está presente na sua vida. Deus não te larga, mesmo você fazendo atrocidade, o Pai jamais Ele te larga, porque Deus é quem mais está preocupado com um fim maravilhoso para você.
Você tem que reconhecer isso. Procura reconhecer isso na sua vida. Que o Pai não quer que o seu fim seja esse de hoje. Esse que você visualiza no presente. O Pai quer um fim melhor para você. Nós sabemos de histórias aí de superação que são histórias maravilhosas. Pessoas que começou a vida do nada e teve uma oportunidade de crescer. E hoje são pessoas que abençoam os outros. Então o Pai está interessado em te abençoar. Então permita que o Pai te ajude a contornar, a melhorar essa situação. Às vezes é uma situação que vai durar 2 meses, 3 meses. Você talvez não saiba, eu também às vezes não sei, mas é uma situação que ela vai durar pouco porque você permitiu que o Pai intervisse nesse caso aí. O Pai, a intervenção de Deus é para poder mudar essa história que não está boa na sua vida no momento. Você talvez fale assim: José, eu não aguento mais. A minha vida é uma vida de sofrimento. A primeira pessoa que sabe disso é Deus, é nosso Pai. Ele sabe do que você está passando. Ele está presenciando. Agora, você tem que fazer um esforço, tá? Para permitir que Deus mude essa história sua. Conheço muitos casos que foram mudados, muitas histórias de superação. Superação esta que a pessoa interagiu com Deus e Deus interviu no problema dele e dela e tudo foi mudado. O nosso Pai pode tudo. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador do tempo. Saiba disso. Ele está no tempo e fora do tempo. Eu escrevi algo aqui que eu achei interessante. O Pai, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está no tempo e fora do tempo. Ele que criou o tempo. Então, permita que o Senhor tire você desta situação. Não continue vivendo nesta situação, porque isso depende mais de você do que de Deus. Existem situações que dependem mais de mim do que propriamente de Deus. Deus está aí presente. Deus está aí para me abençoar, para te abençoar. Eu vim de uma situação passada agora que foram 3 meses e eu fiquei desesperado. Dizer para vocês que eu não fiquei desesperado, eu fiquei desesperado. Porém, o Senhor tinha prometido que Ele ia agir. Mas quando você está no meio do problema, você parece que tem uma nuvem na sua frente. Você não enxerga nada. Você fica desesperado, você fica desesperada. Você não consegue enxergar o que Deus está vendo para a sua vida. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me mostre, Senhor Deus. E Ele me mostrava. Mas mesmo eu vendo a grandeza do Pai na minha vida mais na frente, ainda assim eu fiquei dentro daquela turbulência, num desespero. Mas na hora certa, mas assim, sem perder a minha confiança, sem perder a minha fé, sem perder a essência da minha fé em Cristo, de que Ele ia cuidar da minha causa, de que quem cuida de mim é Ele. E no momento certo, Ele agiu. Ele agiu e, para a glória dEle, eu fiquei bem e deixei quem estava preocupado comigo também bem. É isso que o Pai faz. O nosso Pai, Ele está interessado em nos ver felizes e bem. Desde agora, seja a situação em que você esteja vivendo nesse instante, o Pai está interessado, sim, em te beneficiar
E Ele não vai dar o fim que você está pensando, que é um fim mau. Esse fim é coisa da sua cabeça, é coisa da sua mente. O fim que o Senhor quer te dar é um fim de paz, um fim de bem-estar para a sua vida. Então, há tempo para tudo. Porém, nós podemos ter domínio próprio para poder saber quando estamos passando na turbulência, no temporal, no vendaval, no furacão, no fogo desta vida. Precisamos de ter entendimento. O que não podemos, é como eu falei lá atrás, é viver todo o tempo dentro de uma situação, viver chorando toda a vida. Tem algo que não está certo, tem algo que está fora do equilíbrio aí. Como também eu sorri todo o tempo, também tem algo aí que não está certo. Há um déficit aí, tá? E se esse déficit não é acertado por mim, se eu não tenho controle sobre isso, eu tenho que procurar ajuda, tá? De algumas pessoas amigas ou de um profissional da saúde para poder ser ajudado, para sair desse tempo que você está vivendo. E você vai poder contar a sua própria história e não viver da história de outros. Gente, acho muito interessante isso que eu estou falando, porque é bom ouvir histórias dos outros, mas é muito melhor eu contar a minha história, eu contar o que Cristo fez na minha vida. Saiba, Jesus é dono do tempo. Ele, o Pai, é dono do tempo. Ele propicia o tempo. Porém, Ele também está fora do tempo. Ele está te olhando. Ele vê o que você está passando. Só que Ele não está de braços cruzados. Ele está presenciando tudo para te dar um fim de paz, como eu falei. Então, começa a orar ao Senhor. Peça a Deus para que Ele te dê uma mãozinha para poder você sair desse problema. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para que mostre a você, que traga revelação a você e faça você se lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida. Faça esse tipo de oração. Procure buscar nas Escrituras algo que te traga fé, esperança. Busque também na sua própria vida. Peça ao Espírito Santo para fazer você lembrar do tempo que você esteve mal lá atrás e a mão dele, a boa e poderosa mão dele, te sustentou. Foi um tempo ruim que você passou? Foi, mas o Senhor estava lá com você. E hoje você está aí, porque o Pai estava contigo. Então faça essa oração, porque o tempo que você está vivendo é apenas um tempo. Vai passar, o Senhor está contigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que Ele é dono do tempo, mas Ele também está fora do tempo e Ele presencia tudo o que está acontecendo na sua vida. Que o Pai nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude cada dia a sermos servos, sermos pessoas que tenham controle em tudo que acontece em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.